Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Equipe Top Pod presente na correção da prova da SpaceX 2022. Prova muito bem feita, muito bem arquitetada pela prova da SpaceX. Alguns comentários, um texto bem atual, como prático, contemporâneo na SpaceX. Falamos sobre a pandemia e os seus efeitos na obesidade. A obesidade também como efeito principal relativo ao texto, consequentemente a tudo que acontece na pandemia de produtos industrializados. E nessa primeira parte a SpaceX se abordou bastante, inclusive com as questões gramaticais relacionadas à parte textual. Vamos comentar questão por questão, tópico por tópico. Prova de português e a indústria de alimentos na pandemia. Estamos aqui com a versão alfa da prova, mas os alunos que tiverem com as outras versões, está aparecendo para vocês aí no quadro em relação a todas as provas de outras versões. Bem tranquilo, bem pausado, vamos que vamos ganhar essa prova, vamos ganhar a vaga aí em relação a tudo que foi treinado no dia a dia, na semana SpaceX, para os alunos Top Pódio. E se você quiser nos conhecer, será um prazer, tá? Curso Pódio presente na correção da prova da SpaceX. Primeira questão. Após a leitura, pode-se inferir que o termo ambiente obesogênico refere-se a um local que ele fala sobre o favorecimento em relação e comparando com a maior ingestão extra de alimentos pobres em nutrientes, mas ricos em açúcares e gorduras em comidas processadas e geralmente de baixo custo. Tudo isso incentiva em relação e comparando com o gabarito da questão. A1, letra D. Mas isso nós vemos no texto. O que deixou os autores realmente desconfortáveis foram as ações de marketing também de algumas marcas nesses tempos desafiadores. Com isso, a ingestão de alimentos foi favorecida, além de um baixo custo, pela ingestão também de doença e, ao mesmo tempo, ter um confronto com a pandemia. Esse gabarito mostra que, devido à facilidade da gestão de alimentos, tudo isso está associado com uma maior probabilidade em relação e em comparação com a doença, tá? Com a pandemia aí do Covid-19. Inclusive, citando Estados Unidos e Reino Unido, somente com esses dois exemplos. Pessoal, a primeira questão, letra D. Na segunda questão, ele fala em relação, segundo o texto, o editorial do British Medical Journal mostra que a indústria de alimentos. Aí, no contexto, ele faz em relação à responsabilidade. E essa responsabilidade pelos casos mais graves da pandemia, Covid-19. Tudo isso nós podemos ver na segunda acepção da teoria que nós treinamos muito no curso. É responsável em parte pelos casos mais graves de Covid-19 e suas consequências devastadoras, já que continua a promover produtos ultraprocessados com muito açúcar e excesso de gorduras. Ele fala isso no texto quando ele diz a base em relação que a impressão de que as indústrias de alimentos, verdadeiramente preocupadas com a população, cada vez mais acometida pela obesidade, deveriam aproveitar a crise atual para botar a mão na consciência. Aqui você já começa a notar que esse editorial, ele fala da responsabilidade, inclusive, das indústrias em relação à pandemia, que poderiam ajudar aqueles que estão
precisando reduzir, inclusive, os níveis de alimentos ultraprocessados, pelo contrário, né? Dando essa visão de oposição. Daí o gabarito da segunda questão, letra B de bola. Perfeito? As outras opções, por exemplo, aproveitou a pandemia para promover itens um pouco saudáveis, totalmente ao contrário do que o texto preconiza. Tá ok? Lembrando que nós estamos com a prova da versão A. Uma outra questão que ele fala em relação à pandemia, um texto bem direto, né? Ele diz, de acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior entre os indivíduos. Isso fala no texto. Não é nada de inferência, tá certo? É uma constatação. Aí ele fala de obesidade de grau 1 e ele compara em relação ao peso. Nós notamos que a resposta é a letra E de SpaceX, porque índice de massa corporal bem superior a 34,9 kg por metro quadrado, em comparação com indivíduos com obesidade grau 1. Mas, mestre, onde nós encontramos isso no texto? Ele fala, inclusive, que nós vamos ver futuramente uma questão de porcentagem, né? De 65%, 70%. Mais especificamente, essa questão está aqui, meus amores, ó, no segundo parágrafo. Ele fala que a probabilidade de uma pessoa com obesidade severa, olha o gabarito, severa, morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior. Isso ele deu e citou no enunciado da questão. 27% maior do que de indivíduos com obesidade grau 1. Lembra do comparativo da letra E? Isto é, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9 kg por metro quadrado, de acordo com a plataforma de registro. Vamos voltar para a questão? Na questão ele fala justamente na letra E, índice de massa corporal bem superior a 34,9, por isso que é severa, em comparação com os indivíduos com obesidade grau 1. É a opção correta que você deveria marcar no cartão resposta, ok? Vamos pegar uma aqui para você ver que não bate. Letra A, obesidade grau 1 em comparação com os indivíduos com obesidade severa, isto é, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9 kg por metro quadrado. Na realidade, não. Essa obesidade grau 1, em comparação com o indivíduo com obesidade severa, está muito distoante em relação à proporção. Ele compara muito acima da obesidade de grau 1, por isso que é severa. Na letra B, índice de massa corporal entre 30 e 34,9 kg por metro quadrado, em comparação com os indivíduos com obesidade grau 1, na realidade bem acima, né? C, índice de massa corporal maior do que 34,9 kg por metro quadrado em comparação com os indivíduos com obesidade severa, não, com grau 1. E na letra D, obesidade severa em comparação com indivíduos com índice de massa corporal superior a 34,9 kg por metro quadrado, não, severa em relação ao grau 1. Jogo de palavra da banca, mas eu tenho certeza que você não errou essa questão em cima de tudo que nós treinamos nas atividades do curso, nas salas de dúvida, nos plantões, nos simulados, nas monitorias, na semana SpaceX. Na próxima questão, ele fala do editorial. Cuidado com essa pegadinha, porque na letra A, todo o texto, sentido global. No site, agora ele pontuou na sua prova. Ele falou editorial de edição 10 de junho, ele demarcou, assinado pelos professores da Queen Mary University of London, foi publicado pelo letra E, British Medical Journal. Tá? Ele falou isso no gabarito da sua prova. Vamos lá. Meus queridos, ele falou
em relação à primeira linha. Olha só, o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal acabou. Esse é o gabarito. Você vai notar que ele fez uma remissão, ele disse na letra A também, do site, né? Mas é a fonte de todo o texto. Cuidado, ele quis só demarcar. A banca da SpaceX realiza muito essa visão. Então, o gabarito da 4, letra E. 4 questões de interpretação bem diretas. Estava tudo no texto, só uma que você teve que inferir. Questão de número 5, questão gramatical. As mortes de Covid-19 dão a pista de que essa é a maior causa que elas poderiam abraçar no momento, classificados como substantivo. Tudo aquilo que dá nome aos seres. Treinamos bastante também as classes gramaticais. Pelas opções, você nota que maior é adjetivo. Então, tudo aquilo que tem maior, você vai eliminando na hora do gabarito. Então, nós ficamos aqui praticamente entre a letra C e a letra D. Na letra C, mortes me serve? Essa não. O essa aqui, de que essa é um pronome, né? Então, você eliminou como substantivo. O gabarito é a letra D. De Covid-19, pista, causa e momento. Questão bem direta que você não pode deixar de acertar. Treinamos também bastante no dia da semana também específica da SpaceX, além de todas as atividades que tivemos no curso POD. Várias questões dessas abordadas, inclusive, nos simulados. Lembra? Meus queridos alunos, questão de número 6. Na questão de número 6, ele fala justamente o processo de formação de palavras chamado de hibridismo, mistura de línguas, né? Tradicional também em bancas, SpaceX, ESA. A palavra obesogênico é composta por radicais diferentes. Obeso de origem latina e gênico de origem grega, mistura de línguas, causando que a gramática conceitua como hibridismo. É o que ocorre na palavra. O gabarito é a letra C, televisão. Você tem aí o grego e o latim, televisão, conforme o enunciado da questão na palavra obesogênico, em que ele já deu a própria definição e esmiuçou bastante. Gabarito, letra C. Treinamos bastante hibridismo. Nós falamos muito em palavras como burocracia, automóvel, a própria palavra televisão também. Nós falamos demais no início do ano e ao longo de todo o curso de língua portuguesa. Se você prestou bastante atenção, estudou com todo o material do pódio, você acertou essa questão. Temos certeza que nossos alunos foram muito bem na prova da SpaceX para entrar em Campinas 2022. E agora a questão de número 7. Treinamos muito ao longo do ano, separação silábica quando o prefixo termina em consoante. Meus queridos alunos, gabarito letra A, né? Porque subhumano, a consoante B se junta à vogal U, diferente de suburbano deveria se juntar, não se juntou. Interurbano terminou em R, deveria juntar, não juntou. Subestimado, consoante deveria juntar com a vogal imediatamente posterior. E sublocar, aquela brincadeira, né? Dois bicudos não se beijam. O B deveria ficar junto do U. Consoante, consoante não. Consoante com vogal, casamento perfeito. Letra A. Questão número 8. Treinamos demais também nas atividades do curso. Questão que foi muito abordado nos simulados, nas correções de simulados, nos viradões, nas monitorias, todas as aulas de reforço. Quis dizer mais alguma coisa e não pude. Quebra de expectativa. Treinamos muito o período coordenado, o período subordinado, na adverbial concessiva e aqui na coordenação adversativa, ou positiva ou contrastiva, mesma visão.
mas, porém, todavia, no entanto, não obstante. Perfeito? Com isso, o gabarito, quebra de expectativa, letra C. As indústrias de alimentos quiseram mostrar iniciativa e responsabilidade social e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Ou seja, quebrei a expectativa. Acontece uma linha de pensamento, depois algo negativo em relação ao pensamento. Quebra de expectativa mesmo. Mas, mestre Glaucio, e as outras opções? O editorial cita uma série de outros dados e possíveis. Adição. B. A indústria de alimentos divide a culpa não apenas da pandemia de obesidade, mas também, assim como também, né, da ideia de adição, como também, mas também. Letra D. Itens pouco saudáveis e reformular a adição. É a letra E. Uma quantidade excessiva de sódio mais soma, gordura, beleza? Além de, então, aditivo. Gabarito, letra C. Meus amores, questão de número 9, treinamos demais, inclusive, com vários exercícios da apostila. Nós falamos muito, concordância com porcentagem. Aqui, ó, entre 65% e 70% da população apresentam concordando com o percentual, né? O percentual 65% e 70% apresentam. Falamos demais, 1% das pessoas, lembra disso na aula? Tá? Cuidado com isso. Para diferenciar do coletivo, bando de pássaros, passou, passaram. Aí um outro assunto, colocamos muito isso nas aulas com relação à concordância em porcentagem. Tenho certeza que você se lembrou de todos os ensinamentos. Letra A. Perfeito? Questão agora número 10. Questão número 10 abordou sobre o uso semântico da preposição que nós trabalhamos na apostila de português 1 e abordamos demais nas monitorias, nos viradões, em sala de aula, capítulo de PrEP, né? A pandemia de Covid-19, a pandemia só aconteceu por causa da Covid-19. Causa. Morreu de fome, morreu por causa da fome. Lembra o exemplo em sala de aula? Então, letra D. Muitos alunos procuraram, falando, mas não é a origem? Não. A pandemia não se originou da Covid, por causa da Covid. Posse não é a pandemia que pertence à Covid, a Covid pertence à pandemia, não dá essa ideia, muito menos matéria e meio. Perfeito? Questão aí já bem direta para você não perder. Lembrando, português, peso 2, assim como matemática, e esse ano aí a novidade, peso 1,5 para física e inglês. Tudo que nós treinamos e falamos bastante durante o ano. Perfeito? Questão de número 11. Quantas vozes? Voz ativa, passiva, reflexiva, recíproca. Você recorda desses ensinamentos? Vamos lá. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. Se tiver a partícula C com Ana se penteia, ela é reflexiva. E os lutadores se entreolharam, reflexiva recíproca. Com isso, o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal foi assinado por professores do agente da passiva. E você pode colocar aqui esse verbo auxiliar. Você faz uma voz passiva analítica. Perfeito? Com isso, é a voz passiva letra B. Perfeito? 12. A crítica do editorial, verbo de ligação. A crítica do editorial, sujeito simples. Verbo de ligação na sua prova pede o quê? Casamento perfeito. Predicativo do sujeito, letra E. Uma prova bem direta, algumas questões, inclusive com perfil aí de ESA, né? Fica a impressão disso, questão número 13. Expressão D, oração subordinada substantiva completiva nominal.
conjunção integrante. Aqui, oração principal, nome transitivo indireto. A oração que tem o mesmo valor. A única pegadinha feita pela banca é que você tinha que colocar na ordem direta a letra A. Uma coleção de armas é inútil para quem já não caça mais. Inútil é o nome transitivo indireto. Inútil para, complementando o adjetivo inútil. Letra A, assim como complementa o substantivo impressão no comando da questão. Letra A. 14. Unamos agora os pés e daremos, damos, demos, daríamos, darias. Tempos e modos. Unamos. Modo imperativo. Então, nós temos que manter a correlação verbal. Há de ser também um verbo no modo imperativo. Perfeito? Então, imperativo afirmativo. Vou fazer a analogia com o presente no subjuntivo. Com isso, o gabarito que nós demos, letra C. Lembra aquele aulão de verbo que nós fizemos com todas as turmas da SPSEC, também fizemos para todas as turmas da ESE, abordamos demais nos simulados e na nossa apostila? Caiu. Tenho certeza que você foi muito bem. Mas por que não pode ser a letra A? Daremos, futuro do presente. Damos, presente indicativo. Daríamos e darias, futuro do pretérito. Gabarito, letra C. Lembra dos macetes que nós falamos em sala de aula. Mestre, mas eu não sou do curso Pódio. Não é ainda? Nós estamos no centro de Bangu, na rua Santa Cecília 834. Muito tranquilo de chegar. As acomodações muito maravilhosas para vocês. Tem internet para o aluno, monitoria, ensinamento direcionado, plano de estudo atualizado, simulado, correção de simulado. Você pode trazer seu alimento e temos toda a estrutura para condicionar o seu alimento. Tem uma estufa maravilhosa, as tias tomam conta. Na hora ali você vai pegar o seu alimento. Tem sala de estudo coletiva, sala de estudo individual. Venha nos conhecer, ainda tem muito mais novidades. Quer assistir uma aula demonstrativa? Venha para o curso Pódio, tá? Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Venha nos conhecer. Tem muito mais novidade para você. 15. A pandemia de Covid-19. Falamos demais no uso dos pronomes demonstrativos do a, do o, aquele, aquela, aquilo. Caiu. Aqui. A pandemia da obesidade. Aquela da obesidade. Então, nós temos um recurso coesivo chamado de pronome. E esse pronome é um pronome demonstrativo. Gabarito, letra A. Tenho certeza de que você também acertou essa questão. Perfeito? Guardou? A, que, aquela, a qual e assim sucessivamente. Recurso de coesão, em vez de repetir, inclusive você tem que fazer muito isso. Eu tenho certeza que você soube utilizar na sua redação. Felipe, tranquilo aí? Show de bola, meu filho? Já tomou café? Café da tia? Tá bom? Bacana. Se você quiser um dia ver o curso Pódio, melhor café da região, hein? A Nilza arrebenta. Questão de número 16, né? Crase. Como nós exaurimos questão de crase nas aulas, né? Falando todas as possibilidades. Ou até a cadeira. Nós sabemos que depois da preposição até, a crase é facultativa, certo? Agora, o que é crase? Junção de preposição mais artigo, aquele link, né? Aquele casamento bem bacana. Juntando preposição com artigo, e ele não fala em qualquer cadeira, até a cadeira, ou seja, determinando a cadeira, aquela cadeira especial. Com isso, acrescentou-se a preposição a, o artigo a, para definir e reforçar que a cadeira era especial. Vamos esperar o gabarito sair, perfeito? Da banca, mas em princípio é a letra B. Tá legal? Meus queridos, vamos agora entrar, falamos em quadro de texto,
Falando das questões gramaticais, agora vamos falar de literatura, né? Fala aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Ele, claro, tem aquele diálogo com o leitor, característica dele, dirige-se ao leitor e informa como a história deveria ser contada, mas prefere dizer a verdade. Com isso, o autor faz uma crítica ao seguinte estilo de época da literatura. Ele criticava justamente nesse período, em relação ao trecho da prova, em relação ao romantismo, meus amores. Romantismo. Ele ensinou que os romances simulariam padecimento em vez de contar a verdade. Deveria padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, ou seja, devia padecer e não almoçar. A realidade é que eu almocei, fazendo a comparação, uma crítica ao romantismo, letra E, muito treinada aí pela mestre Renata nas aulas de literatura, com exercício, revisão, simulado. Mestre Renata, muito bacana. Tenho certeza que os alunos usufruíram. Letra E de especiais. 18, uma associação correta. Olha o que a banca fez. Fez isso, barroco contra a reforma, arcadismo e iluminismo. Fez o quê? A troca, né? Com isso, a letra A e a letra B você já eliminaria. O romantismo e a revolução industrial estão associados. Por isso que o gabarito é a letra C. Perfeito? As outras não batem, barroco, Belle Époque, não. E arcadismo, positivismo, também não, né? Então, a correlação correta que você estudou, letra C, revolução industrial, romantismo, né? RR aí, matando o gabarito. Perfeito? Show de bola? Bem treinado também na parte literária. Amores, questão de número 19, né? Sinestesia aí, perfeito? Sinestesia. Nós comentamos também veludosas vozes, vozes veludosas, falando bastante de aliteração, recursos sonoros, musicalidade, e nós temos toda a parte sensorial, sinestesia, mistura de sensações. Com isso, o poema Correspondências fala bastante, né? Perfumes de frescor, tal a carne de infante. Uma mistura de sensações doces, verdes, prado. Ele fala também ecos, longe, ou seja, ao longo de todo o poema, essa natureza como templo, inclusive usando termos metafóricos, não predomina. Predomina ao longo do poema a sinestesia através dos campos sensoriais. Letra A. Acertou? Bem treinado também. Inclusive, essa questão foi muito abordada no nosso material. E a saideira? A saideira, nós falamos bastante, principalmente na introdução, né, dos períodos literários. Nós comentamos também sobre a fase colonial, a fase pré-colonial, e a SpaceX abordou tudo treinado, elucidado nos nossos materiais, na nossa apostila. Será que o pessoal vai querer conhecer o curso Pode, Felipe? Venha conhecer o curso Pode. Não deixe de nos conhecer. Faça uma visita, você vai gostar demais. Nossos alunos, tenho certeza de que você foi muito bem na hora da prova, porque tudo foi treinado com muita ênfase pelos nossos mestres, pela coordenação, pelo nosso material viradão, simulados e todas as atividades. Nesses versos, as armas dos barões assinalados e da ocidental praia lusitana, essa questão tem inclusive na apostila do curso. Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Perfeito? Ou seja, quanto à estrofe apresentada, é correto afirmar
que é uma epopeia, a conquista do povo português se jogando, se lançando às grandes navegações, tá? São as canções, os feitos heróicos durante a expansão marítima portuguesa. Lembra? Périplo africano. Ou seja, nós temos aqui que se trata de uma epopeia camoniana, Camões, ao cantar os feitos heróicos dos portugueses durante o expansionismo marítimo. Ou seja, uma questão bem direta, gabarito letra D. Com isso, fechamos a correção da PrEP, concurso que possibilita o acesso no ano de 2022. Temos certeza de que, se você estudou todos os ensinamentos dos mestres, todo o apoio da coordenação, todo o apoio da direção, todo o acompanhamento do aluno, top pod, viradão, sala de dúvida, correção de simulado, apostila, várias dessas questões estavam na nossa apostila, não só de português, como de matemática, física, química, inglês. O mestre Arthur brilhantemente na parte de redação, e todos os outros mestres, todas as disciplinas, todas elucidadas no nosso material. Venha nos conhecer. Curso Pódio, tenho o prazer de recebê-los. Venha ser um vencedor. Vença com quem aprova. Um grande abraço a todos e até a próxima correção. Top Pódio com vocês sempre. Vença com quem aprova, equipe Top Pódio, torcendo por vocês sempre.